Metas são o ponto de partida para os ajustes estruturais que precisam acontecer antes da implantação dos novos modelos. Por quê? Porque todos os outros ajustes dependem das metas. As métricas dependem das metas. Afinal, a forma como mediremos depende do que será medido. Os processos dependem das metas. O que nós precisamos fazer de diferente depende do que queremos atingir de diferente. A estrutura e a equipe dependem das metas. Quantas e quais pessoas depende do que essas pessoas têm que alcançar. Até o portfólio depende das metas. Sim, embora muitos pensem o contrário, é o resultado desejado que define quais novos componentes você deve ter no seu portfólio ou quais precisam sair. Não existem alterações de modelo sem que existam alterações de metas. E não falamos de mudanças quantitativas de metas, e sim mudanças qualitativas. Estamos falando em atingir metas que não faziam parte do modelo anterior, o que muitas vezes vem acompanhado de deixar de lado algumas metas que não fazem mais sentido. As metas mais comuns, aquelas que todos nós lembramos, são, por exemplo, as metas financeiras, como metas de receitas da empresa ou as metas ligadas a crescimento ou, por exemplo, também metas ligadas à lucratividade. São todas metas ligadas ao negócio como um todo. É a meta que o empresário está de olho. Mas também, em termos financeiros, existem metas comerciais, que são muito famosas, como metas de vendas, ou metas de novos clientes, ou metas regionais e assim por diante. Todos pensam nessas metas, mas existem outros tipos de metas. Por exemplo, existe um conjunto grande de metas operacionais. Por exemplo, a gente tem aqui as metas de produção, novos produtos, quantidades por tempo. A gente tem também metas como as metas de entrega, delivery. A gente tem também metas de serviços, de atendimento, os famosos SLAs. Existe todo um conjunto desse tipo de meta. Cada uma dessas metas tem uma ou mais métricas associadas a ela. E é muito comum que essas metas tenham uma relação de dependência, ou seja, para atingir uma delas você precisa ter atingido uma ou mais das outras metas. Então existe um conjunto de encadeamentos e pré-requisitos que tem que ser entendidos para que a gente consiga fazer um bom desenho de transição. Inclusive, muitos dos pré-requisitos das metas são o que nós chamamos de metas secundárias, que muitas vezes estão implícitas, não são mencionadas e nem são analisadas com muito cuidado. Acontece que várias das maiores mudanças durante as transições estão exatamente nessas metas secundárias que costumam ser esquecidas. Se você não é capaz de pensar nas novas metas que a sua empresa vai precisar estabelecer por causa da transformação, ou se ainda não achou uma forma de medir isso, provavelmente é hora de rever o que você definiu e pensar um pouquinho melhor nesse novo modelo. Só vá adiante se as novas metas e métricas estiverem muito claras e se elas forem suficientes para que as metas financeiras sejam atingidas. Uma vez que as metas e os objetivos estejam claros, podemos começar a rever os processos. Os processos dos quais falamos aqui são os que definem, de forma geral, a maneira como as coisas são feitas numa organização. Isso é diferente dos, digamos, processos formais, aquelas receitas de bolo idealizadas de como as coisas deveriam ser feitas nessa empresa. Se a empresa quer implantar um novo modelo que vai perseguir novos objetivos, algumas coisas precisam ser feitas de um jeito diferente. Os ajustes nos processos são a primeira conexão da mudança de modelo com o mundo real. Quando desenhamos o novo modelo, dizemos que tipo de empresa queremos ser. Quando desenhamos as novas metas, dizemos o que exatamente gostaríamos de atingir. E agora, ao desenharmos os novos processos, diremos como as coisas precisarão ser feitas para que tenhamos a chance de atingir essas metas e implantar esse novo modelo. Para empresas com uma sólida cultura de gestão de processos, nada disso será novidade.
Entretanto, muitas das empresas que enfrentam uma transformação corporativa não se preocupam tanto com processos, não possuem uma área ou pessoas específicas para cuidar deles e muitas vezes sequer documentam a maioria dos seus processos, pois nunca foi necessário. Para essas empresas, aqui é o ponto em que seus projetos de transformação costumam falhar. Pessoas e processos muitas vezes se confundem. Ou certas empresas de tecnologia que querem migrar para um modelo cloud concluem que a solução é contratar vendedores com experiência na venda de soluções em nuvem. Na grande maioria das vezes, isso ocorre pelo fato da empresa não ter feito os ajustes necessários nos processos corporativos para se preparar para a mudança, tentando simplesmente encaixar as novas atribuições na estrutura existente. Mudanças de processos são trabalhosas, custosas e muitas vezes incômodas, mas são inevitáveis se quisermos realmente uma transformação. Uma transição de processos é uma jornada. A empresa está partindo do ponto A para chegar ao ponto B, e essa jornada é realizada para atingir um objetivo estratégico, no nosso caso, a transformação corporativa. O seu ponto de partida, os processos atuais, as coisas como são feitas hoje, são chamados de processos as is. O seu ponto de chegada, os novos processos, as coisas como deverão ser feitas para que o novo modelo funcione, são chamadas de processos to be. E para sair dos processos as is e chegar aos processos to be, a empresa precisa percorrer a estrada da mudança, um delicado período de transição. Portanto, para realizar a adequação de processos necessária para que o novo modelo de negócio possa ter uma boa chance, a empresa precisa definir os processos as is, precisa definir os processos to be e precisa definir o caminho dessa transição. Isso vale para a empresa como um todo e vale para cada área ou departamento individualmente. Lembre-se que, quando falamos de ajustes de processos, fazemos isso dentro de um contexto, dentro de um objetivo estratégico. No nosso caso, dentro do contexto de uma mudança de modelo de negócio. Isso significa que temos que trabalhar especificamente os processos que estão diretamente envolvidos nos elementos que sofreram mudança no nosso modelo, e não em todos os processos da empresa. Em empresas com uma política altamente estruturada de gestão de processos, os processos atuais estão muito bem definidos e bem documentados, o que praticamente tornaria essa fase desnecessária. Mas o maior desafio está na grande maioria de empresas que está passando por uma transformação corporativa e não tem uma gestão de processos estruturada. Para seguirem adiante e terem boa chance de concluir a sua transformação com sucesso, essas empresas precisarão mapear e documentar os processos atuais impactados pela transformação de modelo. E muitas vezes essa fase gera mais estresse e consome mais tempo do que a criação de novos processos, pois envolve lidar com questões muito delicadas, como lideranças que não concordam entre si sobre como realizar uma atividade, lideranças que não têm pleno conhecimento ou controle sobre como suas equipes realizam as atividades, equipes que não seguem certos padrões ou processos, ou mesmo a completa falta de padronização de muitas atividades que dependem de quem as executa. Essas empresas precisam separar o que é, digamos, processual do que não é. O que é processual será tratado pelo ajuste de processos, e o que não é será trabalhado diretamente com as pessoas. A única forma de descobrir isso é um levantamento bottom-up, diretamente com os responsáveis pela execução das tarefas, já que lideranças muitas vezes não podem afirmar com precisão quais processos são seguidos ou de que forma. Levantando como as coisas são feitas diretamente com quem as faz, falando com todos e sem julgar o que vemos ou ouvimos, nos dirá onde existem padrões e onde não existem, e como os padrões seguidos surgiram. Assim, essas empresas entenderão o quanto da sua transformação dependerá de mudança de processos e o quanto dependerá das pessoas. Transformações, nesse sentido, são ótimas oportunidades para que as empresas se olhem no espelho, entendam realmente como elas operam e por que operam como operam, sem que isso assuma áreas de caça às bruxas ou busca por falhas e por culpados.
Não estamos nesse momento interessados em saber se as coisas estão sendo feitas do jeito certo ou do jeito errado, e não devemos transformar a etapa de processos as is numa etapa de processos could be, ou seja, não estamos tentando definir como as coisas poderiam ou deveriam ser feitas hoje, apenas precisamos saber exatamente como são feitas, e isso pode ser uma grande oportunidade. Para que as pessoas desse workshop não se percam, nem se desanimem num assunto tão vasto quanto processos e a sua gestão, faremos um resumo muito breve do que nos interessa nessa disciplina dentro de uma transformação corporativa. A gente prefere ficar para os nossos fins com uma das definições mais simples. Processo é um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas e relacionadas que produzem um serviço ou um produto específico para um cliente, externo ou interno. Ou seja, processos produzem algo, tem uma entrada, um input e geram uma saída. Simples assim. Gestão de processos é uma disciplina muito ampla, que engloba outras disciplinas como análise de processos, automação de processos, desenho de processos, transformação de processos, mapeamento de processos e outras. Nós, para nossa finalidade, estamos interessados num tipo específico de transformação de processos, e para isso o mapeamento dos processos é importantíssimo. E o que a gente chama de mapeamento de processos? É o registro das atividades que compõem esse processo, das pessoas com quem ele interage, dos recursos que ele utiliza e dos resultados que ele produz. Mas o segundo grande motivo, que é o nosso motivo, é empresas fazem mapeamento de processos para transformar os seus processos. Você não transforma processos que você não mapeou. Agora, o mapeamento de processo pode ser realizado em vários níveis de profundidade e detalhamento, desde o nível mais básico, que a gente chama de descritivo, que a gente quer só entender o que é o processo, como ele funciona, passando por um nível analítico e indo até o que eles chamam de nível executável, ou seja, em detalhes que permitam a automação, a programação desse processo. Para os nossos objetivos, é suficiente você ficar no nível descritivo e, eventualmente, alguns elementos do nível analítico. Nada mais sofisticado do que isso. Existem fluxogramas de processos, fluxograma horizontal, mapofluxograma, diagrama UML, BPMN e existem coisas chamadas de mapas de alto nível, que é o que mais nos interessa, como os diagramas CIPOC, os diagramas de tartaruga, os 5W1H e assim por diante. A gente recomenda esses porque eles são o suficiente para o que a gente precisa. Agora, você só consegue escrever um processo se você tiver entendido esse processo. E aí entram as técnicas de levantamento. Como é que você levanta realmente esses elementos todos de um processo? Também existem diversas técnicas como entrevistas, questionários, reuniões, oficinas, workshops, observação direta, análise documental e hoje em dia até algumas técnicas que vieram do design thinking, como um dia na vida. Vale a pena dar uma olhada para quem tiver curiosidade. Mais uma vez, esse não é um curso de gestão de processos. Esse pequeno vídeo, obviamente, não tem a intenção de mostrar como se faz mapeamento de processos. Queremos apenas ajudá-los a identificar o que realmente é fundamental dentro do nosso contexto e recomendar alguns caminhos mais simples para que uma empresa faça o mapeamento mínimo indispensável antes de começar a definir os novos processos. Os processos to be são os processos ajustados para o novo modelo. Relembrando, os novos processos são criados para permitir que a empresa implante o novo modelo e atinja as novas metas. Então, para tornar mais clara essa etapa, vamos usar um exemplo simples e recorrer à nossa antiga loja de sofás, que está deixando de ser uma loja física e se transformando numa loja online. Ela vai até ganhar um nome, vamos chamá-la de Canto do Sofá. Esse é o modelo de negócio da loja física. Começando pelos segmentos de cliente. A loja física hoje atinge pessoas físicas das classes B e C, entre 35 e 65 anos, moradores da Grande São Paulo. Então é onde a loja está localizada, uma faixa etária um pouco superior das classes B e C. Qual é a proposta de valor? Oferecer atendimento personalizado e a possibilidade de conhecer e testar todos os produtos para clientes em busca de sofás com uma boa relação custo-benefício. Agora vamos pensar no novo modelo de negócio. Mas em relação ao novo modelo de negócio,
Tornar-se uma loja virtual é muito vago. Existem vários modelos diferentes que podem ser implantados para um e-commerce. Por exemplo, eles podem tornar-se um grande portal especializado em sofás, sem estoque, sem entrega, servindo apenas como uma grande vitrine de produtos de terceiros. Ou eles podem vender no seu portal apenas o que eles já vendem na sua loja física, mantendo seu estoque, seus parceiros estratégicos e investindo no modelo de entrega rápida e da melhor seleção de produtos. Ou eles podem aproveitar a migração para o mundo online para derrubar custos e atingir um público de menor poder aquisitivo. Isso são apenas alguns exemplos, existem incontáveis modelos diferentes que poderiam ser adotados. No nosso caso, o Canto do Sofá optou pela segunda opção. Eles vão tentar tornar a loja virtual o mais próximo possível da loja física, não só porque acreditam que assim vão preservar boa parte do público que já possuem, como também numa tentativa de diminuir os impactos e facilitar a transição. Essa é a aposta deles. Então, o novo modelo de negócio vai ser: em segmento de clientes, isso vai mudar para pessoas físicas das classes B e C, continua igual, mas entre 25 e 50 anos eles querem atingir, vão atingir um público mais jovem, porque eles passam a usar o e-commerce de todo o país. Deixa de ser só de uma região e passa a ser de todo o país. A proposta de valor muda um pouco, passa a ser entrega rápida dos sofás com o melhor custo-benefício do mercado, graças a um estoque próprio e parcerias estratégicas. Eles continuam apostando em custo-benefício e na entrega rápida, mas dessa vez no mundo online. Esse passou a ser o novo modelo de negócio escolhido pelo Canto do Sofá para sua loja online. Bom, e as novas metas? De uma forma geral, o novo modelo permite inferir as metas necessárias para que ele faça sentido. Começando, é claro, pela meta de vendas. A gente precisa lembrar que todo esse movimento foi feito pelo Canto do Sofá para aumentar as suas vendas. Então, é bem seguro e óbvio começar por aqui. Vamos estabelecer uma meta de aumento de 25% nas vendas. Nesse caso, o Canto do Sofá quer começar a vender 200 sofás por mês. Toda meta de vendas é sempre composta por metas anteriores, seja qual for o modelo da empresa. E um desses componentes é a taxa de conversão, o famoso funil de vendas, a taxa entre os que se interessam e os que efetivamente compram. A taxa de conversão da loja física era de 10%, já a taxa de conversão esperada para o e-commerce é só de 2,5%, isso com base em taxas médias de mercado. Então, a meta de vendas acaba de gerar sua primeira meta secundária. É necessário gerar 8.000 visitantes únicos mensalmente no site para atingir aquela meta de 200 sofás. Esse é o tipo de meta que pode ser enviada diretamente para a equipe de marketing, pois é clara e isolada o suficiente para que processos possam ser desenhados para atingir essa meta. Num exemplo real, deveríamos ter diversas outras metas de transição, especialmente ligadas a custos e aumento de capacidade de delivery, mas vamos manter o nosso exemplo bem simples. Repare que, na mudança para o modelo online, as metas passaram a ser uma responsabilidade dividida quase igualmente entre vendas, marketing e equipe técnica, mudando bastante a dinâmica em relação à loja física, onde basicamente os vendedores eram os grandes responsáveis por fazer os números. Agora que já temos o novo modelo e as novas metas, podemos começar a pensar nos novos processos. Antes de pensarmos em cada processo especificamente, vamos primeiro pensar em todos os macroprocessos envolvidos hoje. Para isso, a gente pode recorrer a uma versão simples do mapofluxograma. Aqui a gente vê o início do mapofluxograma. Do lado direito, os fornecedores, as fábricas de sofá. Na área central, uma representação simplificada da loja, com uma grande área administrativa, a loja em si, com mostruário, vitrine e uma área de estoque. Do lado esquerdo, os entregadores, representados pelo caminhão, e no topo esquerdo, os clientes. Por onde a gente começa? Pelo processo de busca de fornecedores. Eles vão ao mercado, procuram e quando eles encontram um fornecedor adequado, assinam um contrato de parceria e guardam esse fornecedor no banco de dados. Assinado o contrato de parceria, imediatamente é ordenada a primeira compra de sofás desse fornecedor. Eles enviam essa ordem de compra para o fornecedor. Ao mesmo tempo, eles autorizam o recebimento.
Chegam os sofás, esses sofás são despachados para o estoque, então entra o processo de armazenamento e ao mesmo tempo é autorizado o pagamento desse fornecedor. Então, a gente representou aqui todos os macroprocessos da loja física: parcerias, compras, estoque, o macroprocesso financeiro, divulgação e marketing, vendas e delivery, entrega. Agora, vamos dar uma olhada no que muda quando a gente muda de loja física para loja virtual. Bom, no nosso esquema, a gente começa substituindo a parte física da loja pela nossa loja virtual. Algumas coisas, obviamente, não mudaram. Eles continuam tendo que buscar fornecedores, estabelecer as parcerias, fazer as compras iniciais, porque lembrem-se, eles querem fazer entregas rápidas, então eles continuam tendo um estoque próprio. A verdadeira mudança começa aqui, na divulgação. E por que aqui acontece essa primeira mudança? Basicamente porque eles estão falando com um público diferente, outra faixa etária, outras regiões do país. Então o processo de divulgação, o macro processo de divulgação, vai sofrer grandes mudanças. Depois disso, quando o cliente for para a loja virtual, o processo de conversão também vai ser completamente diferente. Geralmente em mudanças de modelos, algumas coisas mudam, algumas coisas desaparecem e outras coisas aparecem. Processos que não existiam passam a ser necessários. Nesse caso aqui, todo o conjunto de processos de tecnologia para criar e manter a loja virtual. Quando a gente olha para as metas, a gente vê claramente que algumas são atribuídas a alguns processos específicos e outras são distribuídas. Por exemplo, meta de tráfego de 8 mil visitantes mês fica a cargo do processo de divulgação. A meta de conversão de 2,5% tem que ser atingida pelos processos de conversão da loja online. Já as metas de tempo de resposta e disponibilidade ficam a cargo dos processos de tecnologia. E se a gente olhar a grande meta final, que é a venda de 200 sofás por mês, ela é uma responsabilidade dividida. Depende dos processos de divulgação, dos processos de conversão e dos processos de tecnologia. Todos eles têm que funcionar bem para que no final do mês a empresa venda os 200 sofás que ela deseja. Então agora esquematicamente ficou muito claro aonde a gente tem que dar a maior atenção, quais processos vão mudar para atingir quais metas, quais vão desaparecer e quais vão surgir. Agora a gente já pode começar a pensar em como serão esses novos processos em detalhes. Mas repare que até aqui essas eram definições corporativas, tomadas pela alta gestão em conjunto com os principais executivos. Mas a partir de agora, na hora de detalhar esses ajustes necessários nos processos para chegar nas metas, esse passa a ser um desafio das áreas e departamentos onde esses processos acontecem e passa a envolver o time que executa esses processos. Podemos pegar como exemplo o processo de divulgação e marketing, ou seja, a geração de demanda, a forma como a gente traz clientes para dentro da nossa loja. 39% dos clientes vieram por já terem passado na frente da loja e visto sofás interessantes expostos ali. 32% vieram por já terem comprado naquela loja porque gostaram. 19% foram indicados por conhecidos e 10% tinham vindo pela propaganda de rádio, uma coisa na qual a empresa investia muito. Agora que a gente já entendeu, a gente pode desenhar esse processo para deixar registrado de uma forma mais clara. A gente vai escolher o diagrama CIPOC para isso. Basicamente, era assim que funcionava o processo de marketing e divulgação da loja física, com ferramentas que atingiam as pessoas que passavam na frente da loja e os ouvintes das rádios locais. Agora vamos dar uma olhada no que muda para que a gente consiga ter a nova estrutura funcionando e atingir as novas metas. A gente está falando só desse processo específico de marketing e divulgação. Você está fazendo uma mudança? Entenda muito bem como funciona o seu processo atual para não gerar uma ruptura muito grave. Assim, eles estavam falando com o público antigo, mas eles tinham que falar com o público novo também, e aí é um outro conjunto de processos e elementos. Então, por exemplo, eles acionavam sim uma agência, mas era uma nova agência, uma agência digital, que a gente chama aqui de agência alfa. E o que essa agência entrega não são mais campanhas de rádio. Agora eles entregam um conjunto de campanhas em mídias sociais, entregam banners no novo portal e uma série de outros elementos. Para quem?
para o público do portal, para o público virtual. E um outro processo muito importante que não existia, que passou a existir semanalmente, na realidade alguns deles diariamente, é o processo de análise das campanhas. Bom, isso aqui representa, de uma maneira esquemática muito genérica, quais são os novos processos de divulgação e marketing. Se a gente compara o processo atual com o novo processo, a gente vai ver que ele ficou maior e mais complexo. Existem novas saídas, ele tem que entregar novas coisas e tem novas responsabilidades. Mas esse desenho mostra como os novos processos foram criados pensando em não criar uma ruptura com os processos antigos e ainda ser capaz de atingir um novo público desejado.